Esse é o seu tempo para sentir, se reconhecer e amar. Eu sou Patrícia Souza. E eu sou Luciana Nogueira. E você está ouvindo Tempo para Sentir. No episódio de hoje falaremos sobre relacionamento saudável. Como ter um amor feliz e duradouro depois dos 40. Bora sentir juntas? Era fim de tarde. Clara e Helena tinham se encontrado mais uma vez naquele café charmoso do bairro, onde o tempo parece desacelerar. Clara, depois de um início intenso com um novo crush, estava começando a se questionar. Ok, mas o que eu realmente preciso para estar bem com alguém? Helena, com aquele olhar sereno de quem já se feriu, se curou, sorriu. A gente aprende, amiga. Aprende que um relacionamento saudável não é sobre borboletas no estômago, é sobre paz no coração. E ali, entre goles de chá e confidências, as duas amigas começaram a listar, entre risos e silêncios, tudo aquilo que hoje elas consideram essencial numa relação. Mais do que paixão, elas buscavam respeito. Mais do que promessas, presença. Mais do que intensidade, verdade. Porque o amor que vale a pena é aquele que não exige que a gente se abandone. Comunicação autêntica. Como que é comunicação autêntica para você, Patrícia? Para mim, eu acho que é você ser você mesma. Tem que fluir de uma forma assim bem natural, onde, sabe, você não se sente bloqueada ou você não fica receosa de falar alguma coisa. É você se sentir bem e à vontade para desenvolver a conversa ou para saber o que responder que essa pessoa está perguntando. Para mim, essa comunicação autêntica, primordialmente, ela tem que ser saudável. Aí você pensa assim, saudável em quê? Eu saber desenvolver bem o que aquela pessoa está perguntando, sem ter medo. É porque hoje em dia é complicado, porque homem geralmente tem uma visão muito machista, mas tem homem que não. Por incrível que pareça, tem homem que não. E é com esse homem que não é machista que essa conversa autêntica ela acontece. Se você não está à vontade para desenvolver a conversa com aquele homem, alguma coisa tem. Já começa por aí. Porque isso tem que fluir de uma forma gostosa e natural. A autenticidade está aí. Começa daí. E quando a conversa ela é autêntica, ela é gostosa, ela é natural, quando você pisca o olho, já foi-se embora tipo 1, 2 horas. Você deve conhecer alguém que isso desenvolve dessa forma, seja uma amiga, um amigo, um primo. Dentro de uma condução, você foi comentar sobre alguma coisa e ali começou a desenvolver uma conversa gostosa, autêntica e natural com uma pessoa. Assim tem que ser quando você está conhecendo uma pessoa. Essa comunicação está maçante, tá engessada, alguma coisa tem. Pode ser o nervosismo da primeira vez? Pode ser, mas vamos dar o direito da segunda vez para ver se a coisa desenvolve melhor? Vamos, mas se ainda assim tá desse jeito, alguma coisa tem. A coisa tem que fluir de uma forma boa e natural. E também os meios ao qual essa comunicação está acontecendo, né, Luciana? Porque eu acho que você tem uma explicação boa sobre isso. Eu acho que uma das conversas que você teve, uma pessoa desenvolveu melhor a conversa pessoalmente do que desenvolveu num aplicativo ou até mesmo por aplicativo de mensagem, não foi isso? Sim, nem todo mundo funciona bem no online. Nem todo mundo funciona bem por texto, nem todo mundo funciona bem em ligação, nem todo mundo funciona bem em chamada de vídeo. E tem pessoas que são mais do presencial. Eu, Luciana, como gosto de me inteirar de tudo e gosto de desenvolver habilidades, isso é uma coisa que eu prezo muito, o crescimento como pessoa. Para mim é importante que eu consiga me comunicar bem em qualquer meio. Então, como você mesmo disse, né, dá a oportunidade de um segundo momento, se eu estou conversando com uma pessoa nova, talvez o meio não seja o melhor para aquela pessoa ali. Há um tempo atrás, eu inclusive vi um coach de relacionamento comentar sobre perguntar ao outro, vem cá, qual é a melhor forma de comunicação para você? Qual o melhor meio? Forma não, qual o melhor meio? É chamada de vídeo? É ao vivo, texto. Engraçado, porque há pouco tempo eu conversando com uma pessoa e ela me mandou um emoji que eu entendi de um jeito e na verdade ela tava
Ela tava tentando falar de outro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí chegou ao vivo, eu perguntei, vem cá, quando você manda esse emoji aqui, o que você tá querendo dizer? É perguntar. A comunicação autêntica, ela passa pelo lugar de pergunta e não de conclusões precipitadas. Porque muitas vezes a pessoa está querendo dizer uma coisa e você está entendendo outra. Verdade. Uma das coisas que eu venho estudando já há bastante tempo para melhorar a minha comunicação, para um próximo relacionamento, e isso abrange toda a minha vida, né? Porque a comunicação a gente tem com todo mundo. É a comunicação não violenta. É você saber falar. Inclusive, tem uma história de Clara. Clara, quando era casada, ouvia muito do marido dela falando assim: o importante não é o que você falou, é como você falou. Porque Clara não estudava comunicação não violenta. Clara, às vezes, não sabia falar de uma forma que não machucasse o outro. Então, ela falava do jeito que vinha na mente. E às vezes isso soava rude pro outro. E aí, o outro sempre falava. No caso, o marido dela, né? Falava. O negócio não é o que você fala, é como você fala. Porque as palavras muitas vezes ferem, né? Então, não é falar tudo, não é falar o que vem na cabeça, não é falar com emoção. Ah, porque eu sou assim. Porque a gente ouve pessoas falando isso, né? Ah, eu sou assim mesmo. Eu falo o que dá, eu falo o que vem na telha, eu falo desse jeito, eu falo gritando, eu falo... E não é. Sinceramente, não é. Você precisa aprender a se comunicar melhor. Quando a gente exalta a voz, quando a gente fala palavras que ferem, quando a gente não sabe falar, a gente acaba impedindo essa comunicação, porque o outro não vai estar tão aberto. Então a comunicação autêntica não é uma comunicação que é só do jeito que você quer. É a comunicação que ela seja autêntica, mas também efetiva. Que o outro entenda exatamente o que você está querendo comunicar. Nós, como mulheres, lidamos muito com as nossas emoções e às vezes a gente não sabe nomear essas emoções que sentimos. Eu já cansei de falar para várias pessoas que quando uma mulher passa num momento de muita emoção, às vezes a gente só está se sentindo como se fosse explodir. E a gente pega e despeja aquilo no outro, normalmente nos nossos parceiros, da seguinte forma: mas você nunca faz o que eu quero. Mas você nunca repara em mim. Mas você sempre faz desse jeito. E não é. Vamos falar a verdade? Não é. Cabe a nós sentarmos, nos acalmarmos, entendermos o nosso sentimento, saber aonde estamos sendo feridas e, a partir do nosso ponto de vista, falar. Uma forma de você se expressar, que a comunicação não violenta, inclusive, prega, é você falar sobre os seus sentimentos. É você dizer assim: eu não me sinto priorizada quando você chega em casa do trabalho e corre para ver um jogo de futebol e nem me dá um beijo. É assim que se fala. É assim que você se expressa. Não é você chegando pro cara: porque toda vez que tem jogo do Flamengo, eu não existo. Verdade. Quando você fala isso, você perde uma oportunidade do outro te ouvir. Porque na cabeça dele ele pensou: não tô te ouvindo mesmo, não. Eu quero é saber do meu time. Não tenta brigar com o time, não, porque você não vai ganhar. Mas quando você chega pra ele e fala isso, ele vai pensar: poxa, eu realmente estou... Ele para pra te ouvir. Ele para pra analisar se ele tá te magoando ou não. E você, no final das contas, toda vez que a gente comunica algo, a gente tá querendo ser ouvido. A gente tá clamando por atenção de alguém. Então, por que você vai se comunicar de uma forma que você não vai ser ouvida? Verdade. Isso daí é praticar a escutativa, né? Falar dessa forma, você está fazendo com que o seu parceiro, que homem já não é fácil de nos ouvir, né? Então a gente tem que saber usar isso de uma forma estratégica. E isso é trabalhar a escutativa, trabalhar nele, que ele acione algo que, opa, ela falou alguma coisa aí que mexeu aqui comigo, né? E essa é uma forma da gente trabalhar também a validação emocional, tanto a nossa quanto do parceiro. Porque quando a gente para entender isso dentro da gente e a gente sabe verbalizar isso para o outro, fazendo com que ele entenda o que a ação ou a falta da ação, da atitude dele
para conosco, o que aquilo nos faz nos sentir, aí é que está a questão, a virada de chave. Porque você está sendo o seu feminino, você está mostrando a sua vulnerabilidade. E a gente, infelizmente, por conta da criação que a gente teve, não dizendo que é certo ou errado, mas foi a forma com que vem acontecendo a criação, né? No meio da sociedade, no mundo, vai passando dos bisavós para os avós, para chegar nos pais, e da forma que até a gente cria um filho, mas é a forma que a gente tem que começar a delimitar, a ponderar, a melhorar, que é o entendimento da vulnerabilidade. Se mostrar vulnerável não é fraqueza. Não é fraqueza, muito pelo contrário. Quando você se abre para mostrar esse seu lado mais frágil, e quando a gente fala frágil, não é no sentido de fraco, é no sentido de sentimental. A gente aberto. A gente mostra o quanto, na verdade, a gente está sendo forte, porque não é fácil fazer isso. E isso não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que é uma explosão. Isso é uma coisa que vai permeando à medida do que você vai trabalhando em você. Porque virar para o outro falar, você me magoa quando você prioriza o futebol e nem ao menos me beija quando você chega, você está querendo dizer o quê para o outro? Caramba, eu estou magoando, eu estou ferindo ela. E às vezes o outro pode pensar não, que muitas das vezes, do jeito que o homem nunca tinha me dado conta que um ato desse magoa ela, fere ela. Entende? Isso, às vezes, é até justificável do porquê determinados relacionamentos que a gente de fora olha, a gente, nossa, bonito aquele casal, como, né, conseguem viver juntos há tanto tempo, quando a gente vê e sente que tem amor ali, né? É porque esse casal, ele tem uma sintonia, uma sinergia, e uma das coisas que você pode ter certeza que acontece naquele relacionamento é essa abertura da vulnerabilidade. Porque essa mulher sabe se mostrar para esse homem, e esse homem sabe enxergar essa mulher e vice-versa. Porque um relacionamento, ele é isso. Ele é feito para que ambos queiram que dê certo. Não é só eu que eu tenho que estar ali batalhando por aquilo. O outro também tem que querer. Tem que ter esse contrabalanço de ambas as partes para ver esse equilíbrio. Porque se só demanda do seu lado, tá errado. Não é por aí, entende? Você também concorda referente a isso, Luciana? Concordo e acrescento que muitas vezes a gente espera do outro que nos escute, mas nós não estamos sabendo nos comunicar corretamente, adequadamente e, o principal, na hora adequada. Verdade. Me veio gatilhos. Me veio a história recente aqui de que eu me comuniquei na hora totalmente errada. E o efeito foi pela situação ter acontecido com uma pessoa que também se comunica bem, na hora a pessoa me advertiu que eu estava me comunicando na hora errada. Não era o que eu estava falando nem como, mas era a hora errada. E o que eu fiz? Pedi desculpas. Enfiei na minha viola no saco. Falei, vou melhorar para que não faça novamente isso. Saiba, conheça o outro para saber qual é o melhor momento que ele vai estar aberto para te ouvir. Normalmente não é quando a pessoa chega cansada do trabalho. Não é no meio de uma briga que você resgata uma situação antiga que não foi bem resolvida. A hora adequada de falar, muitas vezes, é na hora onde está tudo bem. Por isso que eu sou adepta dos check-ups regulares, que é você estar sempre conversando com a pessoa e checando e tendo perguntas eficientes para se fazer sobre o seu relacionamento. Um relacionamento saudável passa por checagens. O que está te incomodando? O que eu fiz nesse último mês, nessa última semana? Isso aí varia de pessoa para pessoa, de relacionamento para relacionamento, né? Mas o que eu fiz na última semana que te chateou? O que eu posso fazer que vá trazer mais um conforto no nosso lar?
sei lá, você que tem que elencar quais são as suas perguntas principais, né, de acordo com as demandas do seu relacionamento. Existe muito conteúdo sobre comunicação não violenta na internet. Comece a pesquisar sobre comunicação não violenta, procura pesquisar com coaches e psicólogos que tratam sobre relacionamento, que eles têm perguntas de checagem. Só você procurar por check-up de relacionamento, joga no Google aí, joga nas ferramentas de busca, que você vai entender do que a gente está falando aqui. Porque essas perguntas, no momento, abre um vinhozinho, quem gosta de um vinhozinho, na hora do momento ali do carinho, naquela conversa antes de dormir, né? Cada um tem seus momentos aí dentro do relacionamento, de descobrir quais são esses momentos legais, para que você traga essa conversa. Não é na hora da briga, não é na hora que o circo tá pegando fogo, na hora do calor das emoções, que isso vai se resolver. E às vezes é muito mais simples, e a pessoa não vai levantar ali um escudo para você, ela vai te ouvir, você vai validar a emoção do outro, do mesmo jeito que ele vai validar a sua. Não, eu entendo sim que você se sinta chateada quando eu chego e não te beijo. Mas é que às vezes eu venho da rua, eu tô reproduzindo aqui o marido respondendo a mulher lá que reclamou que ele não beijou, né? Mas é que às vezes eu chego do trabalho realmente, mas eu vou prestar atenção, meu amor, vou prestar atenção nisso e vou tentar melhorar das próximas vezes e chegar aqui, mesmo que eu chegue corrido do trabalho, te dar um beijinho antes, tá? E isso eu acho que é muito importante. Você está falando bem aí, né? É você saber reconhecer os limites emocionais, né? E aprender a comunicá-los. Foi o que você passou nessa situação aí que você comentou, que não foi a hora, né? Não foi o momento, mas você soube. Mas você soube, você teve um insight ali rápido, soube que você passou dos limites naquilo dali, você percebeu que acionou um determinado gatilho na pessoa, mas por você saber se comunicar, por você saber, principalmente falar de uma forma hoje, né, não violenta, você soube contornar a situação, e essa comunicação hoje em dia, eu acho que foi um momento não oportuno, mas que resultou em algo positivo, porque hoje, né, a comunicação entre vocês melhorou, está fluindo melhor. Sim, e detalhe, só para dar mais riqueza de detalhes na situação, foi na hora errada e depois a gente não tinha tempo para conversar sobre aquilo, porque tinha compromisso na sequência. Eu ativei um gatilho na pessoa sem saber, a pessoa passou 2 dias com a cabeça fervilhando por causa de algo que eu falei, porque a gente não pôde conversar. E aí esse assunto só depois de 2 dias que conseguimos conversar. E o resultado da conversa foi super positivo. Porque eu soube ouvir, soube reconhecer o meu erro, soube ouvir a pessoa soube me ouvir e a gente conseguiu ali se acolher emocionalmente, que é algo muito importante na relação. Você tem que reconhecer os seus limites emocionais, os seus e do outro, e também comunicar da melhor forma e acolher quando houve um resultado. Porque no nosso caso, houve ali uma conclusão da conversa, porque na verdade eu comuniquei algo na hora errada, que foi uma pergunta. Então depois da nossa última conversa, houve uma resposta para essa pergunta e seguimos em frente. E olha que legal, que interessante, né? Porque assim, é onde a gente vê e percebe o tipo e o tipo de homem que a gente está se relacionando e o nível desse homem, né? Porque a situação em si, a Luciana pôde perceber da parte dele a diferença em que ele teve entre ceder ao que estava acontecendo e ele não se anulou, ou seja, ele não se bloqueou, porque isso poderia ter acontecido. Ele poderia ter sido arredio, ou ele poderia ter se travado, ter se bloqueado e não querer voltar mais naquela conversa. Isso são sinais de que você percebe o tipo de cara que você está se relacionando. E não, foi muito pelo contrário. A gente pode perceber, porque eu sei do todo o desenvolvimento do que ocorreu, em que o quanto esse cara, ele desenvolve o amor próprio dele, porque se isso não está resolvido bem com ele, ele não ia saber receber essa questão que aconteceu. Assim como a Luciana também, porque ela poderia se colocar numa situação de tipo, ai, olha o que eu fiz e tal, e uma pessoa que não está bem resolvida com ela
ela cria esses gatilhos, ela cria essa questão emocional que abala ela. Então, são nesses pequenos detalhes que você vai vendo, que você vai se vendo, se observando, vendo e observando o outro. É importantíssimo que vocês... Gente, isso é no dia a dia, de uma coisa corriqueira, comum, que você... Por incrível que pareça, se for passado na vida de uma pessoa que não tem essa observação assídua, passa batido. Só que pra gente, a gente não deixa passar batido porque a gente gosta de avaliar. A gente sente essa precisão de avaliar. Quem quer evoluir, não só psicologicamente, emocionalmente, quer amadurecer para si e para conviver em sociedade com o próximo, é importantíssimo avaliar essas questões, porque hoje é numa coisa corriqueira, cotidiana. O amanhã pode ser numa coisa bem maior, que no pequeno você não soube resolver, imagina no maior. Não é, Luciana? Sim, inclusive essa situação que eu falei do beijo, porque o futebol geralmente é uma questão em vários lares, né? De quem tem relacionamento com homens no geral, a maioria das vezes são homens, né? Tem mulheres também que são interessadas em futebol, claro, mas na grande maioria das vezes a massa de fãs de futebol são homens. Então, dentro dessa situação, era uma situação simples. Sim. Mas é uma situação simples que poderia gerar uma situação gigantesca. Há um tempo atrás eu escutei uma história de uma mulher que ela estava desconfortável com uma parte do corpo dela. E toda hora o companheiro dela comentava sobre algo dessa parte que ela estava desconfortável. Sendo que em vez de ela chegar para ele no começo da primeira vez, falar, olha, eu não me sinto confortável quando você fala isso, porque eu não tô gostando do meu corpo, eu não tô gostando disso, e falar. Então, te peço, por favor, que não comente dessa forma, porque isso é algo que me fere e é algo que não sai da minha cabeça depois. Se ela tivesse usado a comunicação não violenta, seria isso que teria acontecido, a pessoa ia pedir desculpas e morreu o assunto. Mas não, essa pessoa foi até engraçado. Ela aguentou muitas vezes esse companheiro falando várias coisas pra ela sobre aquela... E sem saber, porque a pessoa, coitada, não sabia que incomodava ela. Pra um dia ela explodir. Ah, você tá sempre falando isso e não sei o que... E o que aconteceu? A outra pessoa ficou atônita. Ficou assim, meu Deus, eu não sabia que isso te incomodava. É do pequeno, não é do grande. Isso aqui a gente começa do pequenininho, é do bom dia, é do obrigada... não faz assim não, meu amor, porque isso aqui me incomoda. Me incomoda por isso, isso. Você precisa achar dentro de você a razão daquilo ali te incomodar. Porque você só dizer que incomoda, nem todo mundo vai deixar de fazer. Filho gosta de encher o saco. Então você fala que aquilo te incomoda, ele não quer saber, mas ele vai lá e fica te perturbando. Então você precisa, às vezes, comunicar melhor. Fala, olha, isso me incomoda por isso. Você toca a pessoa num lugar que ela para pensar e para de fazer aquele comportamento ali que te incomoda. Então você precisa fortalecer sua autoescuta. Você precisa entender você mesmo. A gente vai estar sempre falando sobre isso aqui em todos os episódios, porque o nome desse episódio é Tempo para Sentir. Exato. Então, você precisa sentir. Tem que ter tempo para você ter essa percepção dentro de você. E é só através do sentir que você vai saber. Sim, você sentiu, aquilo te incomodou, por que te incomodou, aonde te incomodou, e para você poder verbalizar, você colocar para fora, você precisa ter isso acertado dentro de você e aprender com os erros. Aqui você tem a oportunidade, no Tempo para Sentir, de aprender com a gente. Você não precisa passar pela mesma coisa. A gente deu várias situações aqui, todo episódio a gente dá várias situações que acontecem, tem as histórias de Clara e Helena também, para você aprender e não errar. Porque a gente já está te dando o caminho das pedras. Cabe a você aprender conosco. Verdade. Tira nossas conversas, nossos diálogos como forma de vocês se nutrirem de uma forma boa, positiva. Nem toda conversa vai ser uma nutrição de uma forma, não vou falar positiva, mas de uma forma que vai ser agradável. Uma coisa que eu aprendi nessa vida falou, te incomodou, alguma coisa ali tem.
É ali mesmo que você vai ter que avaliar e ver, que quer dizer que tem coisa aí que você... Sabe quando você vai fazer a unha do pé? A unha, e ir lá naquele cantinho, a manicure mexeu e doeu? Não tem que tirar aquilo dali para parar de doer? Vai ter momento, vai ter coisa aqui que a gente vai falar que vai acontecer isso daí. E é interessante que nesse mexer aí, ó, você saiba identificar o que é e bote isso para fora para que isso não te incomode mais, né? E é nisso daí que a gente vai entendendo o equilíbrio da nossa individualidade. Individualidade para conosco, para saber viver a vida a dois, não é, Luciano? Exatamente, sim. Existe três palavras que são muito importantes dentro de um relacionamento que às vezes a gente esquece ou a gente subestima, que são liberdade, parceria e vulnerabilidade. A gente está todo o tempo aqui citando a questão da vulnerabilidade, de você se abrir, de você se entender e comunicar como você se sente. Sem isso, você não consegue ter uma comunicação autêntica e nem um relacionamento saudável. E a liberdade de ser quem você é. Às vezes dentro da própria casa você é julgado, dentro da família. Verdade. Não só pelo parceiro, mas por aquelas pessoas que vivem com você ou que vêm de vez em quando. Às vezes a gente vê muito um casal que não tem filhos. Quando é que vai ter esse bebê? Verdade. Ai. Que eu odeio essa fala. Muitas vezes a gente não... Aquilo incomoda a gente, mas a gente não sabe como responder de uma forma melhor. Então, cabe a você saber se comunicar, ter respostas. Eu gosto muito de respostas prontas. Porque quando você pensa em situações e saiba como responder para aquilo não te afetar tanto. Tá? Então, é importante a vulnerabilidade, é importante a liberdade. Você ganha liberdade quando você sabe como responder o outro. E a parceria dentro de um relacionamento não dá para você ir até o fim do mundo com aquela pessoa se você não estiver dando a mão a ela. Se não for fechamento, gente, não dá. Enquanto você esconde coisas do seu parceiro esconde coisas de você, não dá. E você não consegue criar isso de um relacionamento depois de muito tempo. Isso precisa ser criado do primeiro momento. Já tive essa conversa com várias mulheres sobre o começo do relacionamento e como criar esse local sagrado de abertura dentro do relacionamento. Você não consegue criar isso depois de um tempão junto. Você cria isso do nada. Você cria isso do primeiro momento. Você se mostra vulnerável. Você tem que se abrir para o outro, ver que você é aberta e ele se abrir também. E vocês construírem isso juntos a vida inteira. Porque aí, mesmo que você tenha 10 anos, 15 anos de casado, por exemplo, aquele outro te conhece tão bem, porque você se deixou vulnerável lá no começo, que ele tem mais liberdade, ele se sente mais à vontade, ele não sente necessidade de estar escondendo coisa de você. E você não se perde, porque você sabe quem você é, você vem comunicando ao outro o tempo todo quem você é, e o outro está te aceitando quem você é, porque você conseguiu verbalizar como você se sente. Isso aí. É abrir o coração sem se perder. Isso me lembra até algumas questões, né? Eu conheço pessoas que é uma coisa é como se vivesse um personagem, tá? É uma coisa na frente do marido e é outra coisa fora. É uma coisa, é uma pessoa diante dos pais ou da família, outra coisa diante dos amigos. Então, assim, a gente se pergunta, essa pessoa tem autoconhecimento ao ponto de perceber que ela vive dessa forma? Quem é ela? Quem é ela? Se bobear, ela nem sabe quem é ela. Talvez ela não seja nenhum dessas personas aí que ela criou para ficar vivendo, né? E nessa conectividade que você faz com o seu parceiro, em que você se abre, é importantíssimo que você não se perca. E nem ele se perca. A gente só cria essas conexões com quem realmente está muito aberto e disposto. E é o que a Luciana falou. Não dá para fazer isso depois que você já está um certo tempo se relacionando, porque tem a questão, o quesito confiança. Confiança é uma coisa muito delicada, né? Então é algo que você tem que nutrir desde o começo, desde lá do princípio. Tem coisas que dentro de um relacionamento, para se ter parceria, tem que ter comprometimento. Porque às vezes você vai achar, e isso infelizmente a gente sente mais do lado do homem do que do lado da mulher,
É porque o homem, no começo, ele mostra que sim, que está super disposto, super querendo, super compromissado. E assim, a gente tem vários exemplos aqui, nossos e não nossos, referente a isso. Aí depois que chega lá na frente, ou passou de um determinado ponto, principalmente depois de um casamento, que é quando esse comprometimento ele está maior, é quando esse seu relacionamento, essa sua vida a dois, está exigindo mais de vocês dois, e que você acha que você está com o parceiro certo para trilhar, passar por aquele obstáculo com você, e de repente a pessoa vira e fala, não era bem o que eu estava pensando não era bem isso aí não, melhor parar por aqui. Isso, um homem que tem uma certa maturidade de pelo menos chegar e falar, porque tem aqueles que nem chegam e não falam, mas eles mudam completamente. E se você não é uma mulher que tem uma boa percepção, talvez quando você se der conta já passou 1, 2, 10 anos em que você não enxergou e esse homem não soube dizer para você que já deu. A gente tem uma história dessa no casamento da Helena. A sorte dela é que ela teve esse feeling logo no começo de um turbilhão de coisas que ela estava passando com a saúde dela, com perdas na família, e reverberou no casamento. Foi quando ela percebeu que ela buscou terapia, e na terapia começou a tocar em quê? Em pontos que estava doendo. Lembra que eu falei do doer? E ela foi mexer nessas partes que estavam doendo, foi ali que ela percebeu. Então ela conseguiu enxergar e ter o feeling de, olha, eu sei que tá só no começo esse meu casamento, só no começo porque o casamento dela durou menos de 3 anos, vamos dizer assim, de uma forma, né? E ela, eu vou parar aqui, porque eu não quero que chegue lá na frente, daqui a 5, 10 anos, eu olhar para trás e eu ter percebido que eu tive a oportunidade de romper isso lá atrás, eu não fiz. Foi quando ela rompeu, com muita certeza, com muita clareza, e ela não se arrepende nem um pouco, muito pelo contrário. Volta e meia ela verbaliza: graças a Deus que eu não tive filho com o Manuel, não é? Graças a Deus, porque ela sabe as questões, os problemas que ela ia passar, porque ela já vinha de visões, buscas de autoconhecimento para isso. Então, se você quer ter essa liberdade, quer viver a sua vulnerabilidade com leveza, com clareza, e busca a parceria ideal para você, sem esse comprometimento, principalmente da parte do seu parceiro, eu falo parceiro aqui como pessoa de vida, porque ele tem que ser parceiro na sua vida e na vida a dois, porque às vezes ele vai só dar a entender de que ele é esse parceiro, mas na hora da parceria mesmo, ele pode não estar sendo parceiro, que foi o caso que aconteceu com a Helena. É importantíssimo que você tenha essa percepção já no começo, porque senão, quando você olhar para trás, você vai se perguntar: o que eu fiz da minha vida? E aí não adianta você querer culpar o outro, não, porque no fundo essa culpa é mais sua. Não é agradável de falar não, mas essa culpa é mais sua do que do outro, porque em algum momento essa pessoa te deu esse sinal de que não era. E ele sempre não. É a gente que tem que estar ligada, como hoje em dia eu e Luciana estamos, né, Luciana? A gente está bem ligada. Sim, relacionamento saudável, ele precisa ser sustentável, e mentiras e omissões não são sustentáveis. A longo prazo, não são. Você consegue isso num curto prazo, mas uma hora a máscara cai, uma hora a verdade vem à tona. Vou confirmar o que eu falei lá já um tempo atrás. Você precisa fazer tudo do começo. Então cabe a você essa preparação. Se você não está num relacionamento saudável e você acha que dá para salvar o relacionamento que você está, você precisa transformar isso agora. Não é esperar mais. Já deu. Já passou. Não me interessa há quanto tempo você já está nesse relacionamento. Mas se você quer continuar e o seu relacionamento não está com honestidade, com parceria, não está leve, você precisa tomar uma atitude. Se você não está num relacionamento, você tem o que fazer agora, que é cuidar de você. É aprender a se comunicar melhor. Você não precisa estar num relacionamento para fazer isso. É aprender aqui com a gente, no Tempo para Sentir. É trocar com as suas amigas
conversar com pessoas, é se colocar vulnerável, é treinar no ambiente de trabalho, é treinar na família. E aí, quando você tiver um relacionamento, você vai conseguir implementar isso do começo. A grande sacada desse episódio aqui de hoje sobre relacionamento saudável é que você precisa começar. No fim das contas, o que é um relacionamento saudável? É aquele que te permite ser inteira, onde você é ouvida, acolhida e respeitada, onde há espaço para rir, chorar, crescer, sem medo de ser quem você é. E esse episódio fez sentido para você? Pensa numa amiga que também está nessa busca por um amor com mais verdade e menos ilusão. Manda esse episódio para ela, porque talvez, como a gente, ela também esteja só querendo um tempo para sentir.